No segundo dia da conferência, os jovens advogados assistiram a várias palestras que trataram desde gestão de sociedades de advogados ao recebimento de remuneração digna. Remuneração super simples, sociedade de advogados e prerrogativas. Esses foram os temas que deram início às palestras do segundo dia da Conferência Nacional do Jovem Advogado. Os participantes assistiram atentos aos debatedores. Remuneração dos advogados em início de carreira, honorários dignos, uma questão de justiça, foi o ponto apresentado pelo vice-presidente nacional da OAB. Ele explicou que a ordem tem atuado em relação aos honorários contratuais e na defesa das prerrogativas dos advogados. Se nós tivermos uma proibição efetiva, se nós tivermos uma punição para quem contrata, para quem oferece, porque nós sabemos que muitos escritórios hoje oferecem honorários advocatícios de forma indigna para colegas numa eventual terceirização, e se nós tivermos também esta conscientização por parte de quem recebe o oferecimento, seguramente estas grandes corporações que às vezes impõem a grandes escritórios a contratação neste formato, não mais terão condições de contratar advogados nesta forma. Desde que assumimos a OAB, desde que esta gestão iniciou, nós tivemos um olhar diferenciado para a questão das prerrogativas dos advogados. Desenvolvemos campanhas, iniciamos como primeiro ato da gestão com a criação da Procuradoria Nacional de Defesa dos Advogados. Uma Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Criamos a Ouvidoria Nacional de Honorários, onde cada colega que tiver a sua verba honorária aviltada, ele entra em contato com a ouvidoria e a ouvidoria imediatamente age a partir das nossas estruturas, notadamente da Procuradoria Nacional e da Comissão de Defesa das Prerrogativas. A importância da qualificação profissional e da obrigatoriedade do exame de ordem foi lembrada. Outro ponto destacado foi o novo CPC, que, segundo Cláudio Lamáquia, tem 2 artigos que garantem a dignidade profissional do advogado. Cada um de vocês, iniciando a carreira, tem sim hoje muito o que comemorar. Nós vamos viver, eu não tenho dúvida alguma, um novo tempo. E o novo Estatuto Processual, ele resolve sim, definitivamente, na minha avaliação, este braço, aquele braço que eu dizia que nós brigávamos tanto, que era a questão da fixação dos honorários, a nossa remuneração fixada judicialmente. O coordenador da mesa e vice-presidente da OAB Bahia, Fabrício de Castro Oliveira, falou sobre a remuneração dos jovens advogados e destacou a questão dos honorários sob as óticas econômica e jurídica. O Super Simples também foi tema de painel. O presidente da OAB do Rio de Janeiro e o presidente da comissão do Jovem Advogado da Seccional do Ceará fizeram um debate a respeito dos avanços para a nova advocacia. Diminuindo a margem tributária, eu incentivo a criação das sociedades de advogados. A sociedade nada mais é do que o caminho que nós temos que trilhar para possibilitar que os advogados não sejam todos obrigados a ingressar em grandes corporações da advocacia. Então é um ganho significativo para as sociedades de advogados, porque dentro dessa faixa de 4.000 a 16,85, nós teremos aí os tributos imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS e o ISS. Os participantes da conferência também tiveram a oportunidade de ouvir especialistas em sociedades de advogados. Os desafios, as formas de criação e os modelos de associações foram apresentados. A sociedade de advogados é um caminho para a jovem advocacia. Tem na sociedade de advogados um caminho para exercer a advocacia. Mas a sociedade de advogados é um caminho possível, se organizar com colegas que queiram estruturar a carreira e, a partir daí, pensar em somar esforços e a capacidade de trabalho, com certeza é um grande caminho. Muitas vezes, para ser sócio do seu próprio escritório, é uma dificuldade tremenda começar a sair no primeiro dia de advogado, peguei a minha credencial hoje, vou montar, vou ser sócio do meu próprio escritório. As dificuldades são tremendas, principalmente em relação à falta de experiência, a falta de conhecimento técnico na gestão de um escritório,
a dificuldade na inserção no mercado, no sentido de captação de clientes. Finalizando o primeiro bloco de palestras da conferência, o painel Prerrogativas, a defesa do jovem advogado no exercício da função, ressaltou a importância dos direitos dos profissionais. Os participantes foram lembrados que as prerrogativas da advocacia estão previstas na Constituição de 1988. Que a Declaração dos Direitos e Garantias Individuais, de matriz constitucional, tem um explícito liame com as prerrogativas profissionais, pois não haverá cidadão brasileiro garantido se o titular destas garantias, o advogado, não se encontrar sempre em condição de exercício altivo da profissão em defesa das liberdades públicas. Não há exercício da advocacia, pessoal, sem as prerrogativas. Esta é a nossa garantia, esta é a garantia do cidadão. Que as prerrogativas elas devem ser defendidas por todos, independentemente de integrar o quadro ou não das comissões, da comissão de prerrogativas. As prerrogativas ela é um poder-dever de todo e qualquer advogado, e que isso fique bem claro aqui. Que ao defender suas prerrogativas, você, colega, você está cumprindo para que seja perpetuado o direito à defesa das liberdades individuais. E durante a tarde, os temas como PJE, novo Código de Ética, publicidade na advocacia e mulher advogada compuseram os temas dos debates para os jovens presentes. Assunto polêmico e que causa muita repercussão. O PJE foi o assunto que abriu a tarde do último dia de conferência. O tema Implicações na atuação do jovem advogado foi conduzido pelo presidente da Comissão Nacional de Tecnologia da Informação da OAB, Luiz Cláudio Alemandi. O tema que me foi sugerido, eu gostaria de ousar, eu gostaria de fazer uma pequena modificação. Eu gostaria de falar sobre o processo judicial eletrônico e o futuro da advocacia, em especial dos senhores, jovens advogados. Isso é um tema muito caro para nós, um tema muito caro porque nos atinge diretamente nos nossos afazeres, no nosso serviço, na nossa prestação jurisdicional. Mas aí vocês ficam pensando, mas Alemandi, se você vai falar sobre isso, então estão tirando os nossos trabalhos? Não, senhores. Não podemos imaginar que estamos perdendo trabalho. Não podemos imaginar que estamos deixando de trabalhar. Nós temos que ir além. Nós estamos deixando de atender um jurisdicionado, porque nessa condição em que nós nos encontramos, é muito diferente daquela condição que se encontrava o caixa de um banco quando começaram a implantar toda a informatização no sistema financeiro. Nós não estamos perdendo o emprego. Nós não estamos deixando de trabalhar. A situação é muito mais grave. Nós estamos deixando de atender o cidadão brasileiro. Essa é a minha reflexão para começarmos a trabalhar o nosso tema. Agora, nós podemos enfrentar, abandonar ou caminharemos enfrentando essa situação? Senhores, processo judicial eletrônico no Poder Judiciário é uma locomotiva. Não tem volta. O que nos cabe fazer? Melhorar, lutar para melhorar. O conselheiro alemão deixou claro que a entidade OAB é a favor, sim, do processo judicial eletrônico, desde que ele seja fácil e de bom acesso a todos. O que implica é que ainda é um sistema fechado. Alemandi finalizou dizendo que a implantação do PJE não pode ser forçada. Senhores, nós somos mais de 800 mil advogados, 140 mil idosos, e nós vamos falar sobre eles. 1.149 deficientes visuais. Eu só fui descobrir que tinha advogado, colegas com deficiência visual, depois que eu assumi isso, porque a realidade nossa do dia a dia nós não estamos vendo. Eles é que são cegos, mas nós não enxergamos eles. Isso é desumano o que estão fazendo com essas pessoas, com esses colegas. E nós somos mais de 286 mil jovens advogados. Aqui, senhores, vocês. Ah, mas Alemandi, jovem advogado já nasce sabendo tecnologia.
vai ter que aprender a usar o sistema. O PJE é um novo conceito, ele é diferente de peticionamento eletrônico que é usado no STJ e no STF. O processo eletrônico do CNJ não é peticionamento eletrônico, é processo eletrônico, é rito. E, infelizmente, quem não consegue trabalhar com esse sistema é meio advogado. A segunda palestra da tarde ficou por conta do tema do novo Código de Ética e Publicidade na Advocacia. Palestrado pelo conselheiro federal da OAB, Paulo Roberto de Gouveia Medina, garantiu a sua atenção dos participantes, apresentando suas histórias de experiência. A ética, como moral aplicada, é uma ciência da conduta, cujos princípios se aplicam ao homem na comunidade em que vive e a qualquer profissional no setor de atividade a que se dedique. Mas, para os profissionais liberais, a ética profissional assume importância singular. Luiz Gabriel Neves é presidente do Conselho Consultivo dos Jovens Advogados da OAB Bahia. Ele destacou que a ética é um caminho essencial para se tornar advogado. E aí eu me lembrei de Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos e era advogado, e tinha uma frase que eu acho que era fantástica. Ele dizia: se você não pode ser um advogado ético, seja ético sem ser advogado. E eu acho que o caminho é esse. Se você não pode entrar numa causa, e para entrar nessa causa você vai precisar de cumprir código de ética, vai precisar de cumprir o estatuto da advocacia, se comprometer a ponto de macular a sua carreira, escolha não ser advogado nessa causa. Eu acho que o caminho é esse, a gente tem que ter paciência para ser um advogado consolidado, tem que ter tempo para isso, construir a carreira aos poucos, e a ética ela é fundamental nesse processo, e sem ela a gente não vai conseguir alcançar os objetivos pretendidos. O ouvidor adjunto da OAB Nacional, Gedeon Batista Pitalunga, apresentou o relatório de atividades da Ouvidoria Nacional da Ordem. A finalidade da ouvidoria é ampliar os canais de participação dos advogados, estagiários e estudantes de direito. São 32.194 demandas na ouvidoria, 13 no período de 2013 a 2015, 13 mil só no ano de 2014. Entre elas, e aí para não me alongar, como eu disse, em primeiro lugar se trata de demandas relacionadas ao exame de ordem, em segundo lugar, a atividade profissional e prerrogativas, em terceiro lugar, honorários, que é uma aflição, principalmente em tempo de crise, para todos os advogados, e em quarto lugar, os processos disciplinares. A importância da mulher advogada dentro da profissão foi um dos temas mais esperados. Presidido por Fernanda Marinella, a conselheira federal da entidade cobrou mais isonomia aos pleitos femininos, relatando em uma linha do tempo a história da mulher desde sua existência até os dias de hoje. Eu venho dizendo que nós já conquistamos a isonomia constitucional, a isonomia legal, a isonomia no papel, mas a nossa geração tem como compromisso construir a isonomia efetiva, a isonomia de forma concreta no nosso dia a dia. E nós não podemos construir isso sem a advocacia jovem. É o jovem advogado que vai constituir o futuro dessa casa, que vai constituir o futuro da nossa ordem. Então a gente precisa da advocacia jovem participando de tudo isso. Sem eles nós não teremos a isonomia concreta para as nossas gerações futuras. Então essa é a nossa geração do hoje, que será a futura gestão de amanhã. Então precisamos desde já que a consciência aconteça, que a responsabilidade exista e que nós possamos participar juntos desse novo desenho de sociedade, dessa nova sociedade. E depois do intervalo, você continua assistindo sobre a primeira Conferência Nacional do Jovem Advogado, que aconteceu em Porto Seguro, na Bahia. Voltamos em instantes.